Vamos ao tema de hoje. Eu não quero ficar numa gaveta. É muito interessante nós notarmos que algumas coisas que não usamos mais vamos guardando numa gaveta. Elas são suas, elas estão lá, mas começam a ficar encostadas. É esse o sentido desta expressão. Eu não quero ser encostado por Deus. Pode alguém se tornar desqualificado por Deus ou para Deus? Sim. Não estou dizendo que essa pessoa não é salva, não estou dizendo que essa pessoa não vai para o céu, não é nada disso, mas desqualificado para o ministério, desqualificado para o propósito de Deus para a vida daquela pessoa, sim, isso é possível. Paulo apóstolo fala isso lá no texto de Coríntios, quando Paulo apóstolo fala que ele corria a sua corrida e ele esmurrava o seu próprio corpo, ou seja, colocando o seu corpo em submissão, né, ele dizia assim, ele está usando as figuras de um atleta que vai até o seu extremo, né, até o seu estresse físico para poder alcançar o alvo. E Paulo diz, para que eu mesmo, depois de tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa situação de ser desqualificado passa na mente de muita gente. Eu conheço amigos, queridos, pastores, que nesse momento passam por crises imaginando-se desqualificados. Eu conheço irmãos que já foram tremendamente envolvidos com a obra do ministério e hoje se sentem desqualificados. Gente que já se envolveu na música, na pregação, no serviço, em tantas outras coisas e hoje se sente desqualificado. Não me refiro somente a estes no meio da igreja, mas também aqueles no dia a dia, de repente uma profissão na qual você entendia ser aquele o grande chamado da sua vida, mas hoje já não se vê mais qualificado para continuar dentro daquele propósito, daquela área. Ou pessoas que sonharam com uma família e essa família se desfez, se destruiu e não há mais chance alguma de aquele retorno, então a pessoa se sente desqualificada para experimentar novamente aquela coisa gostosa da família. O que seria esse ser desqualificado? Eu quero ler com vocês um texto do profeta Jeremias, onde ele trabalha isso com uma figura de linguagem que vai servir para nós como uma grande parábola. Ele vai explicar, e depois eu amplio esse pensamento, sobre os figos, algo que não é muito próximo aqui da nossa cultura, porque a forma como eles cultivavam os figos ali, naquela região, um pouquinho diferente, até mesmo do cultivo de figos que temos por aqui, então eu explico isso depois. Mas Jeremias capítulo 24, de 1 a 3, eu leio o texto que diz assim: E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Boa parte da riqueza de Israel naquele tempo tinha a ver com figos. Para você ter uma ideia, naquela região, se não me engano, de Cefelá, é uma região que tinha tantas figueiras que na época de Davi, por exemplo, ele colocou um supervisor somente sobre aquelas figueiras todas que haviam ali. Essas figueiras que tem, é interessante, não é a figueira como nós temos aqui, a chamada figueira brava. A figueira brava também é conhecida como sicômoro, são árvores grandes, frondosas, não é? E é um aspecto interessante, né, dessa figueira brava, é o seguinte: os figos dessa figueira são frutos que eles precisam ser arranhados, cortados, perfurados, com algum instrumento pontiagudo para que eles possam crescer e amadurecer e assim sirvam para o consumo. É interessante isso. Os figos, então, eles precisariam ser, como diz na Bíblia Sagrada sobre Amós, por exemplo, quando ele é confrontado, né, como se ele fosse alguém da elite ou coisa parecida, ele falou, eu sou um riscador de figo e um boiadeiro.
riscador de figo. A gente não queria entender isso. Pegava-se um instrumento pequeno, com uma espécie de um prego, onde você pegava e furava os figos. Por que razão se fazia isso, ou se fazia um pequeno corte ali no figo, quando ele ainda estava verde, duro, não é? Naquele momento? Aquele risco, aquele furo, faz algo, ele libera aquele chamado gás etileno. O gás etileno, que na verdade é um hormônio, né? Aliás, que eu saiba, é o único hormônio em forma de gás que tem, que eu saiba, onde ele ajuda no amadurecimento da fruta. É por isso, por exemplo, pelo menos o meu pai fazia isso, nós tínhamos plantação em casa, quando nós colhíamos bananas ou bananas um pouco verdes, então se enrolava em jornais, por exemplo, e se colocava num lugar fechado. Isso por quê? Porque ela vai liberar aquele gás, e aquele gás, uma vez contido ali, ajuda no amadurecimento mais rápido. Fazemos isso com as mangas, fazemos isso com o abacate. No caso desse figo da figueira brava, se você faz um corte na fruta, a fruta sofre, a fruta sangra. Então, aquele sofrimento da fruta é que, na verdade, libera um hormônio para o seu crescimento, seu embelezamento, porque é muito bonito o figo, o figo que foi riscado. O outro não, ele fica pequeno, ele não cresce, fica duro. O figo riscado, ele fica bonito e fica muito saboroso e doce. Você percebe nessa linguagem uma parábola para nós? É uma parábola falando da minha vida e da sua vida, porque assim como no caso desses figos, né, dessas figueiras bravas, desses sicômoros, o processo de amadurecimento, o processo de crescimento e de embelezamento se dá através do sofrimento. E é isso que Deus faz conosco, queridos, guarda isso, Deus nunca desperdiça um sofrimento. Deus está ligado conosco nesse momento do sofrimento e Ele percebe no sofrimento uma chance, uma oportunidade de usar aquilo para o nosso crescimento. Cada risco feito na sua vida, cada arranhão que você sofreu, acho que você está entendendo a minha parábola, estou falando de arranhões na alma, não é? Cada sofrimento que, como naquele figo, faz escorrer algo, cada sofrimento perfurado que houve na sua alma, que fez escorrer lágrimas, aquelas lágrimas são como este gás que é liberado naquela fruta e que vão acelerar o processo do crescimento. É interessante que a Bíblia fala que o rosto triste aformoseia o coração. O sofrimento que a gente passa torna o nosso coração mais belo. Então, o nosso coração, as lágrimas têm esse poder de amaciar o nosso coração, a nossa vida e levar-nos a experimentar uma das coisas mais belas e mais lindas na alma humana, chamada quebrantamento. Eu e você, de tempo em tempo, precisamos nos quebrantar, porque gente vira e mexe, como na profecia de Jeremias, nós estamos naquele cesto de figo ruim. Bicho ruim, coração duro, não perdoador. Nós não fomos feitos para ser assim. Então, é necessário vir esses enviados, né, furar-nos. Essas situações que acontecem para, assim como nos figos, furar aqueles figos e gerar algum sofrimento. Você já deve ter passado por sofrimento na sua vida que você sabe, puxa, eu mudei a partir dali. Pode ter sido um desemprego que você passou ou está passando, e você percebe que aquilo está quebrando, às vezes quebrando o nosso orgulho, às vezes quebrando nossa arrogância. Tem gente que uma crise no casamento, tem gente que uma crise com os filhos, tem gente que o luto, a perda de alguém, tem pessoas que é uma situação emocional de um relacionamento, seja o que for que aconteceu, provavelmente estas ações que acontecem, esses arranhões que você sofre, eles
estão trabalhando na sua vida, gerando esse quebrantamento na sua vida. Todos nós temos áreas da nossa vida com as quais nós enfrentamos problemas. São áreas que elas são como nós não queríamos que elas fossem. Muitas vezes, eu e você, nós já fizemos coisas que não queríamos fazer. Agimos de maneira como não queríamos ter agido. Nós falhamos, nós talvez machucamos alguém que a gente ama, ou talvez mentimos, ou gritamos com alguém, ou julgamos pessoas, de alguma forma ferimos a alguém. Eu quero te lembrar de algo. Da mesma forma como o grande mandamento é amar a Deus e amar o próximo, eu te digo que o grande pecado é quando você deixa de amar a Deus e quando você deixa de amar o próximo. Quando você faz coisas que ferem o coração de Deus ou que ferem o coração do próximo, são essas coisas que nós temos que entender como pecado, como desvio de rumo, desvio de rota. O que é pecado? Pecado é aquilo que vai te levar para um outro lugar que não o lugar onde você deveria estar. Pecado é aquilo que vai desqualificar você, porque ele vai te levar não para a direção que você deveria estar. Como consequência disso, quando a gente percebe que pecamos contra alguém, é importante a gente saber que a gente peca não é só contra Deus, a gente peca contra pessoas. O filho pródigo, quando ele retorna de todas aquelas besteiras que ele fez, ao encontrar o pai dele, ele diz assim: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Nota, ele estava dizendo: pai, eu pequei contra o Senhor, contra você. Então, é importante nós notarmos que às vezes nós pecamos com relação às outras pessoas. E por consequência disso, a gente se condena, a gente se sente mal, e aí a gente se sente desqualificados aos nossos próprios olhos. Nós muitas vezes pensamos que para nós sermos pessoas usadas por Deus, abençoadas por Deus, nós achamos que enquanto nós tivermos alguns problemas nessas áreas que estão em construção na nossa vida, nós pensamos que nunca poderemos ser úteis ou até mesmo usados por Deus no nosso dia a dia. Mas na verdade, querido, eu quero te dizer uma coisa: não espere tudo isso ser mudado na tua vida para você confiar de que Deus vai favorecer ou usar a tua vida ou te abençoar. Deus nos abençoa no meio do processo que começa com algo chamado arrependimento. Fala: Deus, errei contra essa pessoa, errei contra o Senhor, eu quero consertar. Sabe por quê? Porque o que Deus quer é o teu coração, é isso que Ele quer. Então, olha só, há um texto em 2 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 9, o texto diz assim: os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. É interessante notar no texto, nesse mesmo texto da tradução de Almeida, diz: aqueles cujo coração é totalmente dele. Nota uma coisa, Deus não está procurando pessoas certinhas. Ele está procurando pessoas que têm um coração todo voltado para Ele. Não é o fato de você errar que desqualificou você, é o fato de você não consertar o erro. Não é o fato de errar é humano. Nós erramos, bem-vindo ao mundo dos humanos. Mas permanecer no erro não é humanidade, é burrice. Então, você pode vir até cometer alguns erros na sua vida ou pecados, mas eu tenho certeza que você tem um desejo por Deus lá no fundo. Lá no íntimo, você não queria ser daquela maneira, nem agir daquela maneira. Lá no fundo, eu tenho certeza que você quer fazer o melhor para Deus e quer que Deus se agrade de você. E Deus está mais interessado em encontrar gente assim como você, com um coração sincero, mesmo que erre de vez em quando, do que aquela pessoa, sabe aquela pessoa que acha que nunca erra, que ela sempre é certinha, mas ela tem um coração errado e orgulhoso? Pois é. Deus sempre olha, meu querido, Deus sabe que o que importa para a nossa vida é o coração. Você vai notar isso que Jesus, por exemplo, falou isso dos fariseus. Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. Vou te explicar. Em época de festa em Israel,
as pessoas pintavam os sepulcros com cal. Caiado é de cal. Então pegava o cal, fazia aquela pintura branca em cima dos túmulos. Para quê? Porque para não acontecer que aqueles peregrinos ou andarilhos que estavam indo para as festas, não viesse a ocorrer dele pisar num túmulo, tocar na coisa morta, e aí, pelas regras da religião, ele estaria impuro para poder participar da festa que ele viajou quilômetros, chegando lá, pisa numa coisa morta, toca em coisa morta, e aí não poderia comparecer nas festas. Então, eles pintavam de branco como um aviso. Agora é interessante, olhando de longe, era bonito de ver. Aqueles campos ficavam bonitos com aqueles detalhes brancos, uma pintura bonita, só que dentro, osso podre, uma armadilha que te deixaria impuro. Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, ou seja, vocês têm uma religião que vocês estão bonitos, religiosos, bonitos na maneira de ser, mas o coração de vocês está podre, o coração de vocês é orgulhoso, é arrogante. Nota o que Jesus diz? Que o homem vê o exterior, mas Deus está vendo o coração, que é aquilo que o profeta Samuel fala com relação a Davi, né? Lá em 1 Samuel 16. Jesus também, ele acabou escolhendo, por exemplo, um cara como Zaqueu. Zaqueu foi um homem que ele vinha fazendo tudo errado, mas quando ele soube de Jesus, ele quis fazer o certo, ele quis agir de modo correto, e mesmo que ele tenha errado tanto na vida dele, Jesus quis mostrar: tem chance para você, Zaqueu. Meu irmão, tem chance para você. Deus não desistiu de você. Você é daquele tipo de pessoa que nessa semana feriu alguém, machucou alguém, tem chance para você. Vai lá, se acerta, peça perdão, corrige o coração. Teu coração, Deus está olhando esse coração. Você errou, mas é como se Deus dissesse: eu ainda acredito que tem coração bom aí dentro. Deus escolheu, quando Jesus, por exemplo, selecionou alguns homens para segui-lo, esses homens eram brutos, talvez até desbocados, né? Como Pedro. Pedro provavelmente foi um cara muito desbocado, né? Tanto que quando ele é pressionado ali na hora H, ele cita um palavrão lá, né? Na hora, aquele momento em que Jesus está sendo crucificado e alguém reconheceu a ele, né? Ele pragueja, falou palavrão, xingou. Pedro era assim. No entanto, Jesus sabia que ele tinha um bom coração. Tanto que, quando Pedro, achando que não tinha mais chance para ele, quando chegou a notícia que Jesus ressuscitou, olha o recado que Jesus manda, se não me engano está lá em Marcos 16, acho que versículo 9, quando ele fala, fala isso aos discípulos e a Pedro. É interessante, aí talvez alguém chega lá para os discípulos e fala: gente, Jesus ressuscitou e marcou um encontro com vocês em tal lugar que é para todo mundo ir para lá. Pedro ia falar: valeu galera, vão indo aí, porque eu não sou mais discípulo, eu neguei Jesus. Mas ele falou: não, o recado foi: fala para os discípulos e a Pedro. Meu irmão, no lugar do nome de Pedro poderia ser o seu. Jesus não desistiu de você, Deus não desistiu de você. Ele conhece o teu coração. É essa mensagem que eu quero te falar. Tem gente que fala o seguinte: Anésio, eu não sei, eu acho que eu não acredito em mais nada. Gente, olha, com essa pandemia, muita coisa mudou aqui na gente. Muita coisa mudou. Alguns de vocês, talvez, hoje, têm dificuldade para crer em algumas coisas. Eu entendo você. Eu que sou humano entendo, você acha que Deus não entende? Mas o processo do sofrimento, lembra que eu disse que quando vem o sofrimento, lembra dos figos? Faz o risco no figo, sangrou ali, não é? Vazou etileno ali no figo. Aquilo vai fazer o figo crescer, vai transformar a fruta. A fruta não riscada com a fruta riscada, você nem diz que é a mesma, de tão diferente que ela é. Meu irmão, essas feridas mudaram você. Talvez hoje, até mesmo na sua religião, no seu modo de relação com Deus, você talvez não acredite mais em algumas coisas. Eu já passei por muitas crises na minha vida. Quando eu entrei, principalmente quando eu entrei para o pentecostalismo, e aquelas experiências fantásticas, orar no monte, os pauzinhos brilhando, o dom de profecia, as curas, os milagres, né? O reteté da vida, aquilo aquecia o coração, aquilo fez parte já da minha religião, do meu modo de comunhão com Deus. Mas aí eu comecei a ver profecia errada,
Eu comecei a ver pessoas dirigindo a vida de outros usando dons do Espírito Santo para dirigir a vida de outros, ou para se postar como super espiritual, e eram pessoas arrogantes. Aquilo não se parecia mais com Jesus. Eu fui me decepcionando com aquilo até o ponto de eu dizer, eu não acredito nisso. Deus não me jogou fora por causa disso. E vou te ser sincero, que bom que eu não acredito mais naquelas enrolações todas. Quando eu vejo alguns vídeos pela internet de algumas pessoas que parece que estão mais possessas por demônios do que cheias do Espírito Santo, porque ficam apontando a arminha para o outro e dando tiro em nome de Jesus para que a pessoa caia debaixo do poder de Deus, eu acho aquilo aberração, eu acho aquilo... Não tem outra palavra aqui, eu não estou faltando respeito não, porque é esse nome mesmo, é palhaçada, em nome de Deus, uma coisa daquela. Agora, eu não acredito nisso. Por causa disso meu coração está errado? Não, eu mudei. Talvez, meu irmão, você mudou também. Talvez as canções de hoje não falam mais com você como as canções antigas. Talvez você tenha saudade de algumas experiências com Deus que hoje você não vê mais na igreja. Talvez para você o cristianismo fala muito mais alto alguém que ajuda um pobre, um necessitado na rua, do que esses grandes encontros e conferências cheias de gente por aí, com anel de bispos e de apóstolos nos dedos. Talvez você realmente perceba que aquela não é mais a sua religião, aquilo não fala mais com você. Na Bíblia tem um cara que passou por isso, um cara chamado Tomé. É como se Tomé dissesse, gente, eu tenho culpa de ser lógico, eu não sou emocional, eu não sou emotivo. As mulheres vieram correndo, nós tivemos uma visão, Jesus apareceu. Gente, vamos se colocar no lado do lugar do Tomé? Porque tem gente que condena o Tomé, eu não condeno o Tomé. Talvez, quem sabe até eu seria igual o Tomé naquele momento. Porque chegou lá o pessoal falando, olha, Jesus apareceu, sabe como é que foi? Aí, como é que foi? Olha, nós chegamos lá, a pedra estava removida, aí um anjo apareceu, um anjo balançando o pé ali em cima, ele contou para a gente, aí daqui a pouco eu vi, tinha um jardineiro, e aí não era o jardineiro era Jesus, e aí o Jesus falou que ele ainda ia estar com Deus, depois ele ia voltar e falou para a gente encontrar ele em tal lugar. O Tomé falou, gente, assim, desculpa, eu não consigo acreditar. A não ser que eu veja ele, eu veja lá na mão dele, aqui, na verdade é aqui, tá? As marcas do cravo de Jesus. O cravo de Jesus foi aqui, né? Não é aqui. Eu sei que nos filmes passa aqui na palma da mão. Se fosse na palma da mão, rasgava e caía. É aqui, tá? Então, os cravos de Jesus, as marcas dele, o furo. Se eu ver isso, então eu vou acreditar. E tem muita gente que condena. Eu vou te falar uma coisa, Jesus não condenou. Jesus chega ali naquele momento, aparece ali naquele momento, e Jesus fala, Tomé, toca, vem cá, toca. Você precisa ver para crer. Bem-aventurados que não viram e creram. O que Jesus está dizendo? Quem não viu e creu está certo, quem viu para crer está errado. Não, ele falou, eles tiveram a alegria antes da sua, assim que receberam a mensagem, já estavam felizes. Você teve que esperar até agora para ficar feliz. Mas vem cá, toca e seja feliz. Entendeu? Então, Deus sabe que é o coração que se importa. Talvez você esteja pensando que você está desqualificado para Deus, porque você virou lógico. Pessoas, por exemplo, quando entram numa faculdade, começam a estudar física, química, astronomia, a própria matemática, e eles ficam lógicos e eles começam a falar, espera um pouquinho, eu tenho dificuldade de entender a criação do homem lá, fazendo um boneco de barro que Deus assopra e vira gente. Eu acredito de uma outra maneira. Meu irmão, não se sinta mal, Deus não recusou você. É você que está passando por transformações. Os sofrimentos da sua alma, da sua mente, dos seus raciocínios estão mudando você, mas o que Deus está preocupado é com o teu coração. Volta o teu coração para Ele. Eu já tive a coragem, meus queridos, a coragem de fazer algo. Um dia eu estava lendo a Bíblia e eu estava lendo justamente o quê? Apocalipse. Só que, veja bem, eu estava lendo Apocalipse e eu não estava conseguindo aceitar o que eu estava entendendo daquele texto de Apocalipse. Por quê? Porque eu já tinha visto palestra de Apocalipse, a besta, os chifres da besta, aquela coisa toda, o inferno em chamas, aquelas coisas todas que você já viu. E aí eu cheguei para Deus, eu fiz bem assim, eu falei com Deus, Deus, eu não acredito nisso aqui.
Eu não estava dizendo para Deus que eu não acreditava na Bíblia Sagrada, eu estava entendendo que eu não acreditava nisso aqui, ó, no que eu estava entendendo da Bíblia Sagrada. Eu não ia ser falso para Deus. Gente, como pode alguém querer ser falso com Deus? Meu irmão, Ele sabe de tudo, não tem razão de você ser falso com Ele. Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a sua história, Ele sabe o que você vai falar antes de falar, antes das palavras se formarem na tua boca, porque Ele já leu o quê? Já leu o coração, o pensamento, a tua alma. Então não tem como esconder dele. Eu não escondi, eu fui sincero. E eu descobri que Deus ama a gente sincera. Deus me amou naquele momento. E o que eu fiz? O que eu fiz foi ler mais ainda aquele texto por muitas e muitas vezes. E hoje, graças a Deus, tem uma interpretação tão gostosa, que é tão gostosa, tão prazerosa de compreender aquele próprio texto da Bíblia que naquele tempo eu não entendia, né? Mas ali era o coração de um menino de 18, 19 anos de idade, diante de Deus, abrindo o coração e querendo compreender melhor os seus caminhos. Meu irmão, Deus não desistiu de você porque você é lógico, Deus não desistiu de você porque você é irritado, Deus não desistiu de você porque você já feriu pessoas, Ele quer que você se acerta com elas, mas Ele não desistiu de você como Ele não desistiu também daquele filho pródigo. Então, pare de olhar para você mesmo como sendo algo que não tem mais jeito. Comece a olhar de maneira diferente. Passa diante de uma construção, e quando você passa diante de uma construção é aquela bagunça, né? Não é aquela bagunça? É bagunça para cá, é bagunça para lá, uma ponte construindo, ou um prédio construindo, né? É buraco, é aquela coisa feia, vamos dizer assim. Você olha para aquilo e fala, você vê que aquilo não está pronto, e olha assim e fala, isso aqui ainda vai ficar bom. Isso aqui ainda vai ficar bom. Meu irmão, você não está terminado ainda. Que tal olhar para você nesse processo de transformação e dizer assim, isso aqui ainda vai ficar bom, vai ficar bom. Não vai te fazer bem nenhum você ficar só se autocriticando, se rebaixando porque você não é aquilo que você gostaria de ser. Então, Jesus não desistiu de Pedro, Jesus não desistiu de Tiago, Jesus não desistiu, insistiu na verdade e conquistou ali o coração de Zaqueu. Jesus é assim, e mesmo Pedro, que negou Jesus, seguiu de longe, voltou a ser boca suja, né? Jesus ainda acreditava nele, porque ele sabia que Pedro estava sendo moldado como um barro que é colocado naquela roda do oleiro, e o oleiro vai trabalhando, aquele barro, aquela coisa feia, vai virar um objeto muito bonito. Deus não desistiu, meu querido, de você. Ele pode talvez até não aprovar o seu comportamento. Você anda muito irritado, você anda muito bravo, você anda mal-humorado, você anda machucando pessoas. Deus não aprova isso, mas Ele aprova você, o teu coração. Ele fala, muda, querido, muda, volta-se para mim. Lá no livro de Gênesis, que é o livro da criação, né, que mostra de como Deus vê a criação. Gênesis não está dizendo como Deus fez o homem, mas por que Deus fez o homem, a razão e os propósitos de Deus com relação ao humano. E quando ele cria o humano, diz assim, que Deus diz, e viu Deus que isso era muito bom. Então, meu querido, Deus disse que você é algo bom antes mesmo de você existir. Então, pode até ser que o que você fez é ruim, mas isso não significa que você é ruim. Aquilo que você fez é ruim, mas não você ser o ruim. O ruim tem a ver com o que você fez, não com você. Quem que é você? Quem que é você? Algumas pessoas respondem, eu sou um homem de negócios, eu sou uma arquiteta, eu sou um pastor. Eu sou uma dona de casa, eu sou um metalúrgico, eu sou gerente numa instituição financeira, gerente de negócios. Não. Isso é o que você faz, não é o que você é. Quem você é tem a ver com aquilo que Deus te criou para ser. Nada do que você faz
muda o seu valor. E o seu valor não está no que você faz. O seu valor não está no seu cartãozinho, na sua carteirinha, no seu crachá. Se você é filho de Deus, não importa quantos erros você tenha cometido, você continua sendo filho e Deus não desistiu de você. Meu filho sempre vai ser meu filho. Não importa se ele acertando ou errando, vai ser meu filho. Aliás, meus filhos, né? Tenho 2. Isso não significa que eu vá aprovar os erros deles, mas é fato de que nunca vai deixar de ser meu filho e ter o amor meu para com meu filho. Alguns anos, muitos anos atrás, um dos meus filhos quis me agradar e ele era pequenininho. E aquela cena fica na minha mente até hoje. Ele, querendo me agradar, sabendo que eu gostava ali de tomar um Nescau e tudo mais, ele mesmo foi, cheio de iniciativa, como ele sempre foi, ele mesmo foi preparar o Nescau. E nessa que ele foi preparar o Nescau, pegou lá e preparou e virou e mexeu tudo, derramou leite no chão. E só estávamos nós em casa, a mãe estava fora, então ela ia chegar e ia ver aquela bagunça toda. Gente, quando ele chegou assim, pai, eu fiz para você, eu olhei, chamava mais atenção o leite derramado no chão da cozinha, o Nescau em cima assim da mesinha que a gente tinha, caído, aquela meleca, sabe, de chocolate, até no copo assim, escorrendo. Mas eu li o coração dele, ele queria me agradar, ele falou, olha pai, o que você gosta? E ele feliz da vida, inclusive pisando ali, fazendo uma meleca, eu olhei tudo aquilo, gostei demais, enchi ele de beijo, peguei e tomei junto, fiz ele tomar comigo, foi legal. Falei, olha, você sujou o pezinho, vai ali e tal. Então, levei ele no banheiro para limpar o pé e distraí ele e fiz questão de ir lá e limpar aquela sujeira toda. Agora, eu não condenei meu filho. Eu não falei assim, olha aí o que você fez, menino, você sujou tudo. Não, eu não fiz isso. Não fiz. Agora, isso significa que eu sou um super pai? De maneira alguma. Não estou chamando atenção para mim. Eu estou te chamando a atenção do seguinte, que se eu, sendo humano, um ser humano, que é irritável, que é chato, que é tanta coisa, consigo olhar o coração e ler o coração do meu filho, como não é o nosso Pai Celestial? Quando a gente erra. Então, você não deixa de ser filho porque você errou. Eu não sou aprovado por ser perfeito. Eu sou aprovado porque Deus me tornou seu filho. Isso chama-se graça e não mérito. Querido, Deus é um Deus que nos levanta. Aliás, eu espero que você tenha entendido a frase que se chama graça. Graça é isso, graça é contrário de mérito. Mérito você fez por merecer. Graça é favor imerecido. O nosso Deus nos levanta. Nosso Deus é um Deus perdoador. Mesmo que você tenha errado, Ele não vai ficar te jogando na cara aquilo que você fez. Ele nem vai ficar te medindo pelo ponto mais baixo da sua vida, igual a gente faz com as outras pessoas. Vamos ser sinceros, você chega assim, às vezes uma pessoa fala, aquela pessoa assim, mas aquela pessoa fez isso, isso e isso. Então, a gente mede as pessoas pelo ponto mais baixo da vida dela. Deus não. Deus não é assim. Deus nos mede, Ele dá graça e acabou, você é meu filho e ponto final. Como naquela figura dos figos, Deus vai usar todas as marcas que tivemos, todas as feridas que nos machucaram, para liberar algo em nós que nos fará crescer mais ainda e nos amadurecer. Como você vê, igualzinho dos figos. Deus vai fazer isso conosco. Naquela historinha que eu contei do Dudu, agora eu falei que foi ele, né? Quando ele derramou leite no chão, eu mesmo fui limpar. Aliás, eu nem deixei ele notar que ele tinha feito algo errado.
Sabe, às vezes eu noto que Deus faz isso com a gente. Deus limpa algumas coisas que nós fizemos, porque Ele vê o coração. Isso não significa que Ele aprova o nosso erro. Significa que Ele está nos incentivando a crescer. Ele está usando marcas na nossa vida e até defeitos na nossa vida para retrabalhar nossa vida, nosso coração, a nossa história, para que nós venhamos a estar mais perto de Deus. Bom, se não são os meus erros, o que de fato então pode me desqualificar para Deus? O que eu quero te mostrar é que erro tem conserto, pecado tem perdão, defeitos a gente conserta. Mas tem uma coisa que pode realmente te afastar de Deus. Sabe qual é? Quando você não corre para Deus. Quando você se afasta de Deus, quando você não o procura, não o busca, quando você endurece o seu coração quando Ele fala, vai lá, pede perdão. Quando você vai se distanciando de ouvir a voz de Deus, não é que Deus não fala mais com você. É que você está muito longe e não está ouvindo. É interessante notar, eu vou usar aqui uma figura de linguagem, uma vez Jesus estava pregando e havia uma multidão que ele partiu pão e peixe para mais de 7.000 pessoas. Ali diz 7.000 homens, então pode ter muito mais mulheres e crianças. Tem uma outra narrativa de pães e peixes que fala mais de 5.000. Se a gente descer um pouquinho o número, você vai encontrar uma vez Jesus, depois da ressurreição, aparece para mais de 500 pessoas, 7.000, 5.000, 500. Uma outra vez, você vai ver que Jesus ali reúne os seus discípulos e os envia um grupo de 70. Numa outra vez, você vai ver que Jesus chamou os discípulos e eram apenas 12. Numa outra vez, Jesus sai com um grupo apenas de 3. E desses 3, tinha um que reclinava no peito de Jesus. Você está entre os 7.000, entre os 5.000, entre os 500, entre os 70, entre os 12, entre os 3, ou é aquele mais próximo de Jesus? Note, tem muita gente que está tão longe de Deus que não está ouvindo Deus. Por isso é importante estar perto do Senhor, correr para Deus. Se você errou, se você tem sido uma pessoa que tem machucado outras pessoas com o seu temperamento, se você tem ferido pessoas com o seu modo de ser, se você está percebendo que você está orgulhoso, se você está passando por situações da sua vida, se arrependa, muda e corra para Deus. Se você está passando por momentos, outra situação aqui agora, você está passando por um momento de mudança na sua mente, de perda de emoções, porque muitas vezes Deus caminha com a gente, parece que a gente está num deserto, mas Deus não abandonou a gente. É um momento que tira aquelas emoções da gente, para a gente andar pela fé e não pelos sentimentos. Ou talvez porque você esteja passando um luto ou enfrentando uma situação tão difícil, deixe-me te dizer, essas feridas na sua vida são somente para o teu crescimento, mas corra para Deus, não fique longe de Deus nesse tempo. Eu vou terminar dizendo o seguinte, eu não sou um bom colecionador, gosto de algumas coisas, eu gosto de bonequinhos, eu gosto de algumas coisinhas, mas eu não sou um bom colecionador porque eu me decepcionei com essa área de coleção muitos anos atrás. A única vez que eu colecionei algo, e eu tinha muito carinho por aquilo, eram umas moedas antigas que haviam sido herdadas da minha bisavó. Dos tempos do reinado ainda, ela tinha moedas daquele tempo, do Império Brasileiro, os réis, né? E depois as moedas do Império também. E eu, de tempo em tempo, pegava produto apropriado, né? Porque elas tinham diferentes modelos delas, usava aquele braço caol, né? Para limpar aqueles latões ou aqueles cobres, como eram a maioria das moedas antigas. Uma por uma, eram em torno de umas 400 moedas ou mais que tinha ali. Inclusive eu tinha moedas estrangeiras ali também, umas muito bonitas. Eu me lembro umas moedas da Copa do Mundo da Argentina de 78, que eram furadinhas no meio, umas moedas japonesas também, tudo muito lindas que eu tinha, que eu guardava com muito, muito carinho. E aí um dia, uma enxurrada na minha casa levou embora tudo aquilo, né?
arrastou tudo e lá se foi a minha coleção. E aí eu desisti de fazer coleção. Mas falando de coleção, tinha uma história que eu li de um homem que colecionava canetas. Ele não só colecionava, ele usava as canetas, porque ele gostava demais de caneta. Ele tinha as suas preferidas, né? As que mais lhe serviam. Mas numa de suas gavetas, e é dessa figura, dessa parábola que vem o tema de hoje, numa de suas gavetas, separadas das outras canetas, havia um lugar para as canetas que não lhe serviam mais. Eram canetas estragadas, já sem conserto. Mas, para ele, aquelas canetas ainda eram valiosas. Havia uma relação de amor entre ele e aquelas canetas, né? Elas tinham um valor emocional para ele. Mas não dava mais para ser usadas. No entanto, embora elas eram desqualificadas para o uso, ele as guardava com muito carinho. Quando eu era mais novo, eu tinha um desejo no meu coração, quando o meu pastor, ele usava as seguintes expressões, ele falava muito a expressão, ser alguém usado por Deus. Aquilo ardia meu coração, era tudo que eu queria na minha vida. Usando a figura de uma moeda, como da minha coleção, eu queria ter um valor corrente e não um valor de armazenamento, não um valor de coleção. Eu queria estar no bolso, sabe? E não em um lugar vulnerável que a enxurrada pudesse levar ou que os problemas da vida pudessem me afastar do meu mestre. Usando a figura ou a parábola da caneta, eu queria estar nas mãos do meu dono, escrevendo coisas, escrevendo poesias, escrevendo cânticos, escrevendo linguagens que falam aos corações das pessoas, com mensagens que falam ao coração das pessoas. Refletindo sobre isso, eu revejo a minha vida e eu digo que todos os dias eu quero ter um coração voltado para Deus. Por isso, todos os dias eu quero fazer uma limpeza no meu coração, ajustar eu sei que não existem peças, tá? Mas ajustar as peças do meu coração como de uma caneta, para que ela nunca se enferruje por dentro, para que ela nunca perca alguma condição ali dentro dela que não venha poder mais consertar. Todos os dias eu quero lavar as minhas chateações, todos os dias. Inclusive entregar nas mãos de Deus aquelas coisas que eu não entendo, aquelas coisas que minha mente não compreende, mas eu deixo nas mãos de Deus. Eu quero manter a amargura longe do meu coração. E eu recomendo isso para você também. Correr para Deus e pedir para Deus lavar tua alma, lavar o teu coração, para não ser desqualificado. Porque é isso que pode desqualificar, quando o seu coração se afasta de Deus. Se você errou, se você pecou, se você está passando por um momento de mudanças de mente, de pensamento, se você está mais seco, ou se você está mais lógico, como Tomé, ou se você está num momento de dor e que você não consegue sentir nada, se você está num momento de incompreensão, porque por quem você orou pedindo cura, a pessoa acabou morrendo, ou se de repente algumas coisas que te ensinaram na religião não fazem mais parte da sua vida, seja qual for as feridas que estejam fazendo algo na tua vida, deixe-me te dizer que Deus pode usar isso como daqueles figos para levar você a crescer e não para ser desqualificado. Desqualificado é alguém que não deixa rasgar o coração. Então, deixa Deus rasgar teu coração, porque aí vai brotar dali rio de água viva, ali vai brotar água limpa, ali está a fonte da sua vida. Diz o texto bíblico em Provérbios, no capítulo 4, diz assim, no versículo 23, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida. Meu irmão querido, guarda o teu coração, poupa o teu coração, rasga o teu coração, deixa brotar fonte de vida ali, não se afaste de Deus.
Eu não queria ficar numa gaveta, eu não queria ser parte dos desqualificados, onde eu não sirva mais para ser usado por Deus. E mesmo sabendo que o amor do meu Senhor, Ele é tão grande por mim, que nunca me jogaria fora, eu prefiro estar nas mãos de Deus, sendo usado por Ele, para poder ser usado para tocar a vida de outras pessoas, do que estar na gaveta dos desqualificados. Por isso, meu irmão, fica aqui o meu conselho, que é um conselho que eu uso para a minha vida. Corra para Deus, limpa o seu coração, confesse os erros e os pecados. Está chateado? Perdoa e peça perdão. Feriu alguém, vai lá e se acerta. E pede para Deus lavar a tua alma e ande em paz. E que Deus te abençoe. Eu quero orar com você e depois de encerrado aqui, eu ainda tenho mais uma palavra com você. Eu peço que você não desligue ainda, nossa reunião não terminou. Vamos orar juntos. Senhor, no nome de Jesus eu te peço que o Senhor lave o meu coração e a minha vida, a minha alma diante do Senhor. Que o Senhor possa trabalhar na minha vida para que nunca eu deixe que fique ciscos nos nossos relacionamentos entre eu e o Senhor, de modo que daqui a algum tempo fique um muro entre nós. Eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude a tornar sempre a minha vida leve, livre no contato com o Senhor. Eu sei que esta minha oração é a oração de cada um dos meus irmãos também. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor lave a nossa alma, que o Senhor nos limpe, como disse Jesus, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Que essa palavra limpe, lave o nosso coração e que nosso coração esteja cada vez mais voltado para o Senhor. Muito obrigado por nos amar, muito obrigado por não nos guardar na gaveta. Continua, Senhor, escrevendo o Teu Evangelho, a Tua mensagem na vida de outras pessoas, usando-nos como canetas na vida dessas pessoas. Queremos estar nas Tuas mãos, sendo usados pelo Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço isso, sabendo de que Tu és um Deus bom e que cuida de nós, um Pai querido e amoroso e que certamente não nos abandona. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.